Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Pati. Eu sou a Pati e tô aqui para mais um episódio. Tô super animada hoje, já vocês vão saber, mas eu quero começar, como sempre, agradecendo o meu patrocinador, aquela corretora de seguros incrível, especializada em planos de saúde, com uma equipe também incrível, que está disponível lá para te atender e desenhar um melhor modelo de plano de saúde para você, com a tua necessidade, com o teu bolso. Então não esquece, acessa aqui o QR Code deles e já fala com o pessoal lá e já vai sair de lá com um plano de saúde top. E hoje eu vou receber duas convidadas também incríveis aqui, que eu estava bastante ansiosa para trazê-las. Estou bem feliz que elas estão aqui. E já vou avisando, o meu bonde está pesado hoje, hein? Hoje eu tô chique. Eu tô chique porque elas são demais. Acho que esse episódio vai alcançar muita gente precisando de informação, precisando de acolhimento, precisando de luz no fim do túnel. Então, eu estou bem animada para tudo que a gente vai conversar aqui. Eu vou deixar que elas se apresentem, porque elas são tanta coisa que eu não decorei, viu? Tudo que elas são. Então, se preparem, porque o negócio hoje vai ser top. Fernanda, Juliana, muito obrigada por terem vindo. Estou muito feliz. Obrigada por ter aceito o meu convite, pela confiança de vir aqui tratar um assunto tão bacana. Bacana no sentido de esclarecimento, de informação. Então, assim, primeiro eu queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho da formação de vocês, um pouquinho da atuação profissional, e ao longo do nosso papo a gente vai contando o que vocês vão falar aqui, que é um assunto bem bacana. Pati, a gente que agradece, né, a oportunidade, espero esclarecer mesmo as dúvidas, mas também estamos abertas depois para qualquer outras dúvidas que a gente não consiga esclarecer aqui, para esclarecer no particular para algumas pessoas. Então, eu sou a Fernanda, né? Fiz pedagogia, fiz psicopedagogia e neuroeducação, né? E aí, hoje, depois de atuar mais de 25 anos em escolas particulares em São Paulo, eu estou atendendo crianças, montei uma equipe de professores em que eu atendo as crianças com dificuldades de aprendizagem e transtornos, que foi o que eu me especializei. Muito bom. bom. E você, Ju? Aí, nessa trajetória, acabei conhecendo a Juliana e a gente trabalhou durante muito tempo juntos. E hoje a gente já não está mais dentro das escolas, né? A gente está dando suporte, mas para o lado de fora aí da escola. Excelente. E você, Ju, me conta. Pati, obrigada pelo convite. É uma honra para mim começar esse trabalho juntas aqui. Meu nome é Juliana, sou pedagoga de formação, psicóloga, me especializei em neuropsicologia, sou mãe de 2 meninos, casada, trabalhei com a Fê, eu fui auxiliar da Fê há muitos anos, há quase 20. Mais ou menos isso. Ela me ensinou muita coisa em sala de aula, a gente trabalhou juntas num colégio aqui em São Paulo. Eu passei 18 anos nas escolas, sempre atuando como professora. Depois saí da sala de aula, fui para a gestão escolar, passei por alguns cargos de gestão. Hoje atuo exclusivamente na clínica, né? Sou proprietária de um espaço de desenvolvimento infantil, de neuropsicologia e educação, Espaço Crescer. E lidero também uma equipe de profissionais que trabalham junto comigo em avaliações neuropsicológicas, psicoterapia infantil, intervenções nos processos de aprendizagem, em neuropsicopedagogia. Não estou mais nas escolas, mas também estou com escolas, né? Então, a minha rotina é trabalhar com escolas, famílias e as crianças. Muito então, bom. A gente sai da escola, mas a gente continua atuando com os processos escolares. Muito bom, excelente. Bom, então, eu escolhi a dupla certa hoje, né? Espero que sim, né? Primeiro porque, explicando um pouco por que eu convidei vocês, é porque eu quero muito, eu tenho convivido com algumas famílias de amigos e outras que as coisas sempre chegam muito pra gente. E a gente vive um momento que a gente ouve falar demais de transtornos, né? Transtornos tanto nos infantis, que são detectados na primeira infância ou na fase de desenvolvimento, e isso não tem ficado só na infância, né? Eu estou aqui torcendo para não sair daqui hoje com laudo. Vai que eu saia diagnosticada. Tomara que dê tudo certo. Vai dar. Enfim, mas falando sério agora, assim, eu acho que mas apesar da gente ter muita informação sobre isso hoje, de se falar muito, eu nem sei se é tanta informação correta, mas eu acho que a gente tem muito recurso, né? E o recurso é a internet, é a inteligência artificial, muita coisa. Então,
eu temo que as pessoas busquem esse tipo de informação por não ter conhecimento, por não saber lidar, por não conhecer de fato, né, o cenário de desenvolvimento de uma criança. Porque quem é mãe e pai pela primeira vez, é muito difícil você diagnosticar dentro da sua casa se está acontecendo alguma coisa errada ou se aquilo é normal. É normal assim, é normal assim. E pode ser normal também, né? Para isso que vocês estudarem, que vocês estão aqui, para fazer de tudo isso o mais normal possível, né? Essa que é a ideia. Mas, enfim, o que me assusta, e eu queria ouvir de vocês um pouquinho, é como a gente tem ouvido falar, de uns anos para cá, de transtornos. De vários, né? Não só o TDAH, a gente tem espectro autista, que também que a gente ouve falar bastante hoje em dia. Então, a minha dúvida é, por que a gente fala tanto disso hoje em dia? Porque, de fato, a gente tem tantos casos? Ou porque no passado também tinha e não tinha diagnóstico, não tinha... Enfim, isso é uma nuvem para mim. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês conhecem desse... Paty, eu acho assim, né, que a informação veio, né, e o conhecimento veio para facilitar e para a gente poder entender algumas diferenças, né, porque eu acho que o que torna a gente único são as diferenças de fato, e aí a gente consegue, com estudo, com conhecimento, entender essas diferenças e nomear, diagnosticar, enfim, né, conseguir lidar melhor com isso. Tem sempre o contraponto, né? Eu falo que esse é o lado positivo, a informação tá para qualquer um, né? Hoje no Instagram você tem ali informações que são positivas, boas, de qualidade, e as que não são também, né? Mas elas veio para nos ajudar a lidar com essas crianças com diferentes dificuldades, facilidades, enfim, no modo de aprender, de viver social. Eu brinco assim, né? Fecha o olho e se imagina na escola, no seu tempo de escola, né? Quantos tinham algumas características que hoje você fala, nossa, eu acho que aquele meu colega era diferente dos demais, né? Não são características negativas nem positivas, mas diferentes, né? E que hoje, talvez, você parando para pensar, você fala, nossa, né? E quanto esse teu colega lá de trás, da nossa época de escola, sofreu para chegar onde ele chegou, que ele teve que passar. Quando não, se a gente for pensar em épocas mais antigas, aí no passado, né, enfim, que as famílias escondiam essas crianças paravam de frequentar a escola, então a gente não via essas crianças, né, não se ouvia falar nelas, mas elas não existiam, a gente só não sabia o que era, né, não sabia o que fazer, né, com essas diferenças, não sabiam o que fazer com essas dificuldades. Por outro lado, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a banalização dessa informação, né? Porque, assim, eu lido com crianças desde pequenininho até os maiores, os adolescentes e os pais, né? A Ju também. E aí, às vezes, eles chegam para mim falando assim, Fê, eu vi lá no Instagram, eu tenho TDAH, por exemplo, né? Que, no caso, é a minha especialidade ali. Mas, assim, eu tenho, mas baseado em quê? Em algumas coisas que eles viram no TikTok, no Instagram. Então, também a gente tem que tomar cuidado, a informação é importante, mas a gente precisa tomar cuidado com a banalização para não se criar aí uma enxurrada de diagnósticos, né? Às vezes, nem certos, na verdade, né? Porque aí eu falo aí, já puxando um gancho para a Ju, da necessidade e a importância de se procurar um especialista para poder te auxiliar num caminho, né? Numa avaliação, Com certeza. O que você acha, Ju? Eu acho que eu pensaria em 3 eixos, assim, com relação a essa prevalência, né? Do tema transtornos. Eu penso que, como a Fê trouxe, a disseminação da informação, né? Então, muita gente falando sobre muitas coisas e muitas pessoas tendo contato com muitas informações. Então, evidentemente que a procura por ajuda especializada, ela aumenta porque mais pessoas estão tendo contato
com assuntos que até então não eram tão vistos, discutidos, debatidos. Então, eu acho que as pessoas têm, sim, acesso a informações. Eu acho que tem um outro lado, né, Fê, Paty, que tem a qualificação dos profissionais da área da saúde. Então, a gente vem se debruçando com mais ênfase no estudo e no aprimoramento em relação às avaliações, desde a primeira infância. Né? O que antes, às vezes, não se tinha. Né? Antes eram tidos os problemas muito graves, prejuízos muito severos, em que eram vistos só quando a criança já estava mais velha. Né? Então, hoje, a gente está tendo uma qualificação profissional, né? A gente está tendo uma lapidação ali acerca desse trabalho profissional, em que a gente consegue, né, melhorar a qualidade diagnóstica. A gente consegue antecipar esse processo avaliativo, né, frente às características de dificuldades que a criança apresenta. E eu acho que tem o terceiro item, né, que eu acho que é a etiologia dos transtornos. Né? Então, de fato, nós temos, sim, um aumento de alguma, né, da incidência, da prevalência de alguns transtornos. Né? Mas isso tem uma causa, Ju, você acha? Não temos comprovação. Hereditário? A gente não tem ainda, Paty, comprovação científica. Tem muitos estudos na área, né, em que a gente encontra alguns subtipos, algumas categorias em que a gente percebe, a gente identifica, né, a gente constata um aumento na prevalência. Né? Tem algumas indicações, né, do que ocasionaria, né, esse aumento, essa incidência, e tem aí algumas hipóteses, né, mas não temos ainda nada que consolide, né, que diga, é por isso, é por aquilo. Fatores hereditários, a gente sabe que é um dos fatores, né, mas nenhum transtorno ele é identificado, diagnosticado, né, mensurado em sentidos de prejuízos, né, por um elemento só, ele é multifatorial. Né? Então, ele demanda ali uma avaliação global, em que a gente também considera, né, a questão hereditária, temperamento, ambiente dessa criança, as características que a criança vem desenvolvendo de comportamento. Então, a gente fala que tem que sempre elencar muitos fatores para a gente chegar num transtorno. Ele não é uma coisa isolada, né? Ele não vem de um episódio, de uma questão isolada. Tá. Né? É uma avaliação que demanda tempo também, né? Sim. Não é rápida, né? Ela demanda tempo, ela demanda engajamento, né? Não só da criança, mas também da família e dos informantes que a gente fala, né? Então, das escolas, né? A gente precisa avaliar a criança em diferentes contextos, né? Não só em casa, não só no ambiente clínico, não só na escola, né? A gente precisa avaliar a persistência de comportamentos para a gente avaliar a frequência, intensidade e duração de sinais e sintomas. E isso precisa estar presente normalmente em mais de um ambiente. Tá. Senão, a gente encara como uma dificuldade. E aí eu acho que é a dor de muitas famílias, sabe, Paty? Assim, o meu filho tem uma dificuldade ou meu filho pode vir a ter um transtorno. Né? O meu filho não quer fazer ou ele não consegue. Esse é o meu propósito de vida com as avaliações. Né? A gente conseguir clarear isso com a família, né? E, às vezes, embora o ambiente familiar, né, pai, mãe, irmãos, tal, deveria ser o ambiente mais frutífero, né, usar essa palavra, mas deveria ser o ambiente mais propício para você ter essas informações, pode não ser também, porque o pai e a mãe, eu não sei se vocês percebem isso nessa primeira avaliação ou se no momento do teu trabalho, Fê, mas eu acho que a gente tem, como pai e mãe, às vezes a gente tem a tendência de... isso é normal, é assim mesmo. Não, meu filho é assim mesmo, ele é o gênio dele, é a personalidade dele. Tem dia que ele não tá afim, tem dia que ele tá afim de dar um soco na cabeça de alguém, ele dá e tá tudo certo, mas ele depois pede desculpa. Sabe essas coisas que a família... Não é que a família manipula, mas a família, ela convive com aquilo e acha que a sensação que eu tenho, na verdade, é que a família tem dificuldade de perceber. Por isso é que eu tenho a impressão que a primeira mão quem levanta é a escola, é o clube, onde faz esporte, onde, sei lá. São as pessoas realmente de fora que começam a perceber e levantar a mão para a família que ali tem alguma coisa que precisa ser investigado, né?
Não é uma regra, eu acho, né, Ju? Mas eu acho, Paty e Ju, mas eu penso assim, que durante esses anos todos de experiência, tratando mais com a questão de transtornos, dificuldade de aprendizagem e TDAH, o que a gente percebe nessa questão do diagnóstico da família, né? Como é difícil para a família. Eu acho que tem um pouco, né, Ju? O que você acha? Vê se você concorda. Mas eu acho que tem uma questão de que as famílias hoje estão cada vez mais agitadas, no sentido de que tem muitos afazeres e que as mães trabalham fora e que tem uma jornada muito grande, o marido igual, o pai igual, o filho, às vezes, com agendas lotadas, né? Que, às vezes, não consegue nem ter este momento em família, né? Então, e aí fica difícil para um pai, para uma mãe, fazer esse tipo de observação. Por que eu trago isso? Durante a pandemia, foi um grande boom, né? De famílias, pelo menos me procurando, porque conseguiram, ali com o tempo, né, por esse lado atenção, né? Prestando atenção, acompanhando o filho como a professora acompanha em sala de aula, né, mesmo com algumas diversidades, mas conseguiu acompanhar e ali eles começaram a observar, nossa, mas alguma coisa não está certa aqui, alguma coisa está diferente aqui, né? Por quê? Porque foi um tempo ali de qualidade que as pessoas passaram ali obrigadas, mas juntas, né? Então, acho que essa distância, esse distanciamento de ter várias tarefas, enfim, faz com que você não consiga observar com tanto detalhamento a rotina do teu filho, o desempenho do teu filho na lição, enfim. Esse não é uma regra, mas é o que a gente observa com o tempo. Outra coisa também, que é um outro lado, é a questão do narcisismo, né? Então, assim, é difícil mesmo para uma mãe, né, encarar uma situação assim. Porque hoje, por conta das mídias sociais e tudo mais, a gente quer mostrar um filho perfeito, mesmo que a gente não seja perfeito, né? Porque nós não somos, mas a gente tende a querer que eles sejam perfeitos, que eles sejam o menino do Instagram, o que ganhou aquilo, que faz melhor, fala inglês e que se dá bem na escola. E aí, como é que é aceitar isso, né? Como é que é aceitar isso? Então, é difícil, não é fácil. Então, às vezes, também tem esses dois lados, né, Ju? O que você acha? Não, eu concordo, eu acho que com certeza. E o que eu vejo, assim, eu acho que as famílias, elas têm um sistema, né, de funcionamento. O sistema familiar é como um sistema, é como uma empresa, né? Então, ele funciona. Se for bom ou ruim, não importa, mas ele funciona. Então, a dinâmica familiar, as características do filho, da mãe, do pai, tá tudo ali, né? Funcionando nessa engrenagem. E os pais, eles não têm o olhar refinado, né, para prejuízos, né, para dificuldades. Eles podem perceber quando a criança tem traços mais, assim, prejudicados, severos, moderados, em que fica muito discrepante, né, em que você está ali numa festa de aniversário e você enxerga uma discrepância muito grande da criança com os pares, né, ou você está num restaurante, ou você está num evento da escola, né, e a família, quantas vezes a família chega, a parte no consultório, eles falam assim, nossa, hoje a gente foi num evento da escola e a gente ficou assustado com a discrepância que a gente viu do nosso filho no ambiente coletivo ali. E aí, que isso, de fato, fez a gente vir procurar ajuda, né? É quando eles percebem essa dificuldade acentuada. Mas as dificuldades sutis, leves, esses prejuízos, eles não ficam tão evidentes. Então, a família não tem esse treino do olhar, porque ele não aparece muitas vezes em situações do dia a dia. Ele vai aparecer, quando a gente pensa nos transtornos, muito em tarefas cognitivas, direcionadas. Então, assim, o que a família precisa olhar? Como que essa criança faz a lição de casa? Né? Como que ela lida com as tarefas da rotina? Como que ela reage frente às frustrações? Né? Tem discrepância acerca do repertório dela para algumas habilidades e para outras, né? Está muito aquém. Isso são elementos que a gente precisa treinar o nosso olhar. E, às vezes, na rotina, né, a gente não percebe. Então, o momento que eu sempre pergunto para as famílias é como que é o momento de refeição na sua casa?
Me dá exemplos. Ju, é muito tranquilo, a criança vai lá, ela come do jeito dela, ela pega o celular dela, mas quando vocês sentam juntos à mesa, como que é? Não, aí é muito diferente, mas assim, porque envolve direcionamento, esforço cognitivo, né? Aí a criança não responde da forma como ela responde em outras tarefas. Então, a família não tem, né, esse olhar refinado, muitas vezes. Então, passa batido. E aí é que entram as escolas. Né, que é o que você trouxe, né, Paty? Será que é sempre a escola, né, que talvez faz seja esse encaminhamento? Tenha tudo isso que você falou e também seja um ambiente que é onde eles passam a maior parte do tempo, Exato. né? No dia, pelo menos, né? Sim. E é mais fácil avaliar. E a criança ali, ela não tem o compromisso do pai e da mãe, né? Ela não tem a proteção e não tem o compromisso de obedecer, né? Então, de fato, ela é quem ela é naquele ambiente escolar, né? E que bom, né, que a escola... Isso até coloquei na minha listinha de curiosidades aqui, da importância de uma escola estar preparada, tanto para identificar como para acolher essas crianças que precisam ser direcionadas, né? A gente vê cada vez mais as escolas particulares e escola pública, eu não posso falar porque eu não conheço, né? Mas a gente vê em escolas particulares cada vez mais crianças com transtornos ou com qualquer outra limitação inseridas ali e vamos embora, vai todo mundo. Mas a escola tem que estar muito preparada, né? Com, sei lá, com apoio, da parte de educação de didática. Você pode até falar um pouco melhor, mas isso faz diferença para o desenvolvimento dessa criança, não faz? Com certeza. Porque não adianta a escola levantar a mão e falar seu filho precisa de ajuda, mas não ter estrutura para ajudar, né? Isso é essencial, né, para que eles consigam se desenvolver. Eu acho que todo esse processo, né, de conhecimento, de desenvolvimento, a gente vem a cada ano que passa aprendendo e conhecendo mais. E a mesma coisa com as escolas, né? É relativamente novo aqui no Brasil a gente lidar com os transtornos, com essas dificuldades. Nós estamos ainda engatinhando, né? Então, nós como profissionais mais especializados e tanto quanto a escola, né? A mesma forma a escola, a gente está engatinhando ainda. Então, é um processo aí de formação dos professores, dos desenvolvidos ali com a criança, dos profissionais envolvidos. Mas tem, sim, a escola tem um papel fundamental aí para que a gente consiga lidar melhor com as dificuldades, ressaltar as facilidades da criança. Mas a gente está ainda num processo, eu acho, né, Ju, de um passinho de cada vez, ainda estamos engatinhando nesse aspecto de formação dos professores, desde do olhar sensível para perceber isso. Acontece muito, tá? Acontece muito e acontecia com a gente quando estava na sala de aula, né? Sim. Primeiro porque a gente tem um olhar, claro, né? Como a Ju falou, um olhar profissional ali. A gente tem pares, né? Então a gente entende ali o que tem que seguir, né? Uma média ali. E aí a gente consegue observar aquele que fica fora da curva, né? Enfim, mas a gente não pode ali na escola fazer nenhum tipo de diagnóstico. A gente tem que chamar a família, né? Contar um pouquinho quais são ali as nossas suspeitas, quais são as nossas sugestões dali por diante. Mas a gente não... Como professora, a gente para ali naquele momento, né? Sim. Mas tem que ter esse olhar mais aguçado. A gente acho que os professores estão em formação juntamente com a escola e nós também cada dia a gente está aprendendo mais, cada vez mais tem novidades, tem informações importantes que vão acrescentar aí na nossa formação, né? As escolas sempre perguntam, assim, nos atendimentos, né, Fê? Quando que é o melhor momento de encaminhar essa criança? Acho que é a pergunta que eles sempre fazem, né? A gente tem medo de deixar passar, mas a gente não quer também, né, prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, assim, pensando nessas características da criança, né, quando que a gente encaminha, por onde a gente começa, qual profissional a gente procura primeiro,
né? Então, assim, porque a escola ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque o professor ele acaba tendo um parâmetro em sala de aula ali muito significativo. Então, a gente ganha muito. Eu gosto muito de atender quando o professor está junto, porque eu quero ouvir esse professor. Ele que está com a criança todos os dias, ele que tem ali conhecimento, competência sobre desenvolvimento, então ele é valioso no processo avaliativo. O que eu acho, complementando a fala da Fê, Paty, é que os perfis de funcionamento dos transtornos, eles são heterogêneos. Então, é muito difícil a gente conseguir estruturar as intervenções, inclusive as avaliações, para perfis diferentes. Então, a gente pode colocar aqui 10 crianças com TDAH aqui na nossa frente, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As 10 funcionam de maneiras diferentes. Então, se a gente for pensar no contexto coletivo escolar, né? A gente é de sala de aula, a gente é professora, né? Como que a gente consegue recrutar ali em sala de aula, né? A competência para gerir um currículo, projetos, né? A competência docente ali que a gente tem, que os professores têm com maestria em muitas escolas, né? São engajados, querem estudar, querem saber, eles pedem ajuda, mas como que a gente vai conseguir organizar as propostas para uma criança que tem um prejuízo maior, pensando no TDAH, em controle inibitório, a outra que tem uma desregulação emocional mais acentuada, o outro que tem um prejuízo atencional mais comprometido, porque tudo isso está dentro do TDAH. É muito complexo. Então, é muito complexo. E, assim, o que eu acho que é mais difícil, e a sutileza do nosso trabalho, do meu, da Fê, dos psicólogos, educadores, é que não tem receita. Não tem um padrão para a gente falar, olha, se você estruturar o plano de tratamento do seu paciente, trabalhando esse protocolo, esse material, a gente vai ter resultado. Não. Não é alopático, Não é categórico, né? E eu acho que essa é a complexidade do nosso trabalho. E por isso a complexidade e a relevância do processo avaliativo, porque ele vai muito além do diagnóstico. Ele vai trazer o perfil de funcionamento, que é o que a Fê está falando, onde estão as habilidades e onde estão as dificuldades, né? Quando a gente recebe muitas vezes o diagnóstico, né, sozinho, né, pelo médico, e não estou desqualificando o trabalho, né, médico, falta para nós ali elementos para a gente estruturar a intervenção. A gente precisa saber como que essa criança funciona. E o caminho é avaliativo. Né? Vou te dar Desculpa, Fê. Eu vou te dar um exemplo, só para não perder o gancho aqui que a gente estava falando. Às vezes vem como eu trabalho muito com TDAH, né? Com outros transtornos, mas principalmente com TDAH. Então, chega um aluno para mim com dificuldade de aprendizagem e aí ele precisa... eu preciso lidar com ele e ele chega com um diagnóstico, tá? Por exemplo, de um neuro ou de um psiquiatra. E aí, ok, a gente já sabe, os professores, a equipe já sabem lidar com isso, tudo bem. Só que é aquilo que a Ju falou, são vários, né? Assim, dentro do TDAH, dentro do transtorno, a gente também tem as comorbidades que a gente chama. E aí, são muitas também. Né? Então, pode ser dislexia, descalculia, pode ser ansiedade, pode ser processamento auditivo, né? São muitas coisas. E aí, quando a gente não tem uma avaliação, o que acontece? O professor vai lá, tenta de uma forma. Quando ele chega novamente na outra aula, na aula seguinte, ele pergunta coisas que ele já ensinou individualmente, tá? Estou falando de aula particular, individual. Aquele estudante, ele já não sabe mais o que ele não lembra. Aí a gente fala, opa, peraí, tem uma questão de memória aqui. Mas aí, quando não tem uma avaliação, a gente vai tateando, você entendeu? A gente não consegue dizer aonde estão os prejuízos. É uma tentativa de acerto e erro, eu não tenho um caminho. Quando eles vão para um profissional que já consegue fazer uma avaliação,
rastrear, trazer essas informações para a gente, trazer o caminho, o melhor caminho, eu falo, né? O melhor caminho facilita muito, porque a gente não fica testando a didática, não fica testando a forma de trabalhar. A gente já tem ali por onde a gente tem que ir, porque é um aluno mais auditivo, é um aluno mais visual, né? É um aluno que tem uma questão de memória, então a gente tem que trabalhar de uma outra forma, né? Então, isso facilita muito, ajuda muito, né? Eu falo que a gente precisa de ajuda de vários profissionais, né? Não é um só. Não é a gente, como a Ju falou, não desqualificando, né? A gente precisa dos médicos, precisa dessa parte para concretizar o diagnóstico. É só eles que conseguem fazer isso, tá? Mas a gente também precisa desse outro gancho, que é de uma avaliação, onde vai ver todo o desenvolvimento e as habilidades, as capacidades dessa criança, para ajudar na dificuldade de aprendizagem, por exemplo, né? Entre outras coisas. Sim. Dia a dia, né? Sim. E no final, eu ia falar isso, que no final do dia, essas crianças precisam de um olhar individual e personalizado. Sim. Se eu tiver 10 alunos dentro de uma sala de 30 que precisam dessa atenção, são 10 formas diferentes de lidar. E de desenvolver, as outras, né? Fora as outras. De desenvolver, de lidar, de ajudar. Puxa, isso é muito complicado. Mas, aí aproveitando que vocês estão contando tudo isso aí, eu esqueci de uma pergunta que eu queria ter feito lá atrás para vocês. Como vocês trabalham muito juntas, e eu estou entendendo que a Ju trabalha aqui no começo, normalmente no começo, né, dessa linha, e a Fê acaba acompanhando, mas está ali, não é no final, mas você já está pronta, você está com o diagnóstico pronto na sua mão. Queria que vocês explicassem um pouquinho como que é essa dinâmica, onde que começa o teu trabalho e aonde que a Fê entra nesse negócio e como que vocês se ajudam. Quer começar? Eu começo? Pode falar. Bom, a gente recebe, Paty, eu trabalho muito com as demandas escolares, né? Então, trabalho muito com demandas percebidas no ambiente escolar de crianças. Então, normalmente, né, as famílias chegam encaminhadas pelas escolas ou por profissionais em que a criança já passa por um apoio pedagógico. Então, às vezes, a criança já vem de aulas particulares, né? Às vezes, já vem de um acompanhamento fonoaudiológico, né? Já vem de um acompanhamento psicopedagógico. No entanto, ela está encontrando barreiras no desenvolvimento em que ela não está respondendo, né? Principalmente no ambiente escolar. Não está se desenvolvendo como esperado. E aí, quando algum profissional externo, como a Fê, por exemplo, ou qualquer outro profissional, percebe, né, esse impacto no processo de aprendizagem ou no processo de desenvolvimento social, né, no processo de desenvolvimento de funções cognitivas, enfim, né, pode ser um leque de possibilidades. Eles solicitam ou o apoio médico, né, uma avaliação médica, e normalmente o médico solicita avaliação na área psicológica, neuropsicológica, né? Por quê? Porque o que é restrito ao neuropsicólogo, ao psicólogo, né? O que é restrito ao psicólogo são os construtos da inteligência, né, e de personalidade. Então, a gente entende que uma boa avaliação ela contempla, né, vários eixos do desenvolvimento, vários construtos, né, do desenvolvimento da criança, e aí a gente entende que a avaliação multidisciplinar vai trazer aí os aspectos associados à inteligência, funções executivas, né, aspectos comportamentais, temperamento, personalidade, né, e aí a partir dessa avaliação a gente vai direcionar para os encaminhamentos. Então a gente faz as sessões de avaliação, faz a devolutiva com a família, faz a devolutiva com a escola e no laudo vai descrito os encaminhamentos. Esses encaminhamentos muitas vezes envolvem o trabalho da Fê, né, que vai entrar com o suporte, né, nos processos de aprendizagem quando a criança tem impactos no processo de aprendizagem. Entendi. Né? E aí é o que a Fê trouxe na fala dela. Às vezes são vários encaminhamentos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso assusta muito as famílias, né? Então, eu sempre falo, olha, gente, vamos por ordem de prioridades. Vamos entender onde que está o maior sofrimento da criança. Porque indicar, sugerir, a gente quer que eles façam tudo.
mas vamos pensar, né? Onde ela vai se beneficiar mais hoje? Qual que é o nível de sofrimento dessa criança? Qual que vai ser nossa prioridade nesse momento? Porque tem todo o deslocamento da família, os aspectos financeiros, a qualidade de vida da criança, né? Desgaste, né, da desgaste. criança. Então, tem um planejamento para que essas intervenções, para que esses encaminhamentos sejam cuidadosos, né? Não adianta a gente referir ali no laudo uma série de encaminhamentos que não são possíveis para a família. E aí, dos encaminhamentos, vem o trabalho da Fê. Só que a Fê, às vezes, ela também recebe crianças que precisam da avaliação, né, Fê? O que acontece, o que dói, né, geralmente na família, é a nota baixa, né? É o fracasso escolar, é o resultado. Infelizmente é isso, né? Porque nosso método de avaliação é essa. A gente precisa de uma nota ali para avaliar se o aluno sabe ou não, né? Infelizmente ainda é assim, então. E aí, quando acontece isso, a família entra em desespero. Meu filho vai ser reprovado, meu filho está de recuperação, ele tirou nota baixa. Então, às vezes, acontece o contrário. Vem me procurar com essa demanda, e aí a gente começa a fazer um investimento, motivação, estímulo, e acaba percebendo que não é só uma dificuldade de aprendizagem, que é pontual, né? Pode vir a ter outras complicações, né? De outra demanda, por exemplo, um transtorno, que aí, né, é um âmbito maior, e que a gente precisa desse caminho para poder entender como ele aprende, né? Qual é a melhor forma dele aprender. Mas também acontece o contrário. Elas me procuram, tem regra, né? Elas me procuram por conta da nota baixa. Entendi, né? Entendi. E vocês, aí, beleza, né? Te procura porque o aluno está fazendo uma aula de reforço com você, ou porque a escola levantou a mão e você está ajudando. Mas e essa criança até ela chegar na escola, naquele local que alguém vai identificar? Eu não sei, vamos falar aí uma criança de 0 a 5, 6 anos. Pode até ser que ela esteja em algum ambiente escolar, em berçário, não sei, acho difícil. Mas, enfim, no geral, essa criança que não chegou em idade escolar ainda, ela perde muito, ou essa é uma fase que não adianta e não tem como identificar? A gente estava conversando, né, Ju, que cada vez mais cedo a gente está conseguindo fazer boas intervenções com as crianças na idade pré-escolar. A Ju pode conversar que ela já vem fazendo até começando a avaliação, coisa que não acontecia antes, tá? Porque, diferente do que a gente pensa, a idade escolar é uma idade muito importante, né? Então, acho que quanto mais cedo a gente conseguir, não é fechar diagnóstico, não estamos falando do final, mas quanto mais cedo a gente conseguir fazer boas intervenções ali e identificar algumas coisas, o resultado é melhor, né, Ju? Sim, eu acho que como qualquer tratamento, o caráter preventivo, ele assegura muitas questões, né? E isso é quando a gente fala de pré-escolares, né? Então, assim, mesmo com a criança pequenininha, se alguns sinais são identificados ali, no início, né, desse período, às vezes eles estão na escolinha, às vezes não, às vezes eles frequentam casas de brincar, né, às vezes vão em alguns ambientes sociais, mas quando a família percebe, né, em pré-escolares, alguns sinais, alguns prejuízos, algumas discrepâncias, né? A gente já tem hoje recursos, né, na área da saúde para que a gente possa entrar com caráter preventivo, para minimizar os prejuízos. O que acontece? Às vezes não tem esse olhar preventivo, a criança vai se desenvolvendo com muitos prejuízos, e aí eu falo que a bola de neve vai crescendo, porque aí quando ela chega para o encaminhamento, ela já carregou muitos prejuízos no desenvolvimento, e aí quando a gente vai intervir, a gente precisa trabalhar muito, precisa de mais tempo e a criança entra em sofrimento. Então, Paty, assim, o que eu digo para as pessoas, percebe alguma dificuldade acentuada, está prejudicando a qualidade de vida, né, da família, da criança, percebe que aquilo ali está destoando do que é esperado, não espera tanto tempo, porque mesmo que a gente não feche um diagnóstico, né, a gente consegue definir um plano de trabalho em que a gente reduz o sofrimento da criança, porque ela já vai ter intervenções direcionadas frente às dificuldades, que podem vir a ser só dificuldades, porque toda criança tem dificuldade,
né? Sim. A dificuldade perpassa na nossa vida até a vida adulta. O que configura um transtorno, né? O que configura um transtorno é a persistência, é a recorrência, né? A gente trabalha, a gente intervém, a gente atua e continua difícil, continua. Aí a gente fala, poxa vida, isso aqui não é só uma dificuldade, né? E isso é muito difícil de distinguir, né? Porque a criança vai passar por várias dificuldades no processo de desenvolvimento. As normais do desenvolvimento, E né? nós aqui também, né, como adultos, Sim. né? Agora, se tem essa persistência, né, se tem essa recorrência, faz aqui, faz ali, tem um ambiente fator de Frequência proteção, também. frequência, intensidade, duração, prejuízos, né? Tem um ambiente fator de proteção, um ambiente que está ali trazendo, né, possibilidades para ela se desenvolver de forma esperada, aí a gente precisa entrar. Mas desde pequenininhos a gente consegue já identificar, né? Independente do diagnóstico. Tá. Né? Mas a avaliação qualitativa é muito importante. E aquilo que você falou no começo é verdade, né? Porque às vezes eu percebo... tem muita informação na internet, nem sempre correta, que vem umas listinhas, né? Assinale aqui para ver se você tem TDAH. Você faz isso, você faz aquilo. Gente, isso é o fim da picada, né? Porque isso é um tema muito sério, né? Você pode comprometer todo o desenvolvimento de uma criança ou você pode comprometer a vida daquele cara. Porque quantos adultos vocês devem conhecer, quantos adultos que descobrem hoje, depois de velho, que tem o TDAH ou tem algum outro tipo de transtorno que sofreu a vida inteira com aquilo. Então, assim, eu acho que se você pode facilitar, né? Talvez você não tenha a solução, sei lá, tão clara, mas não tem um diagnóstico fechado numa criança antes da idade escolar, mas você pode facilitar a vida dela, você insere melhor essa criança em qualquer lugar, você respira, né? Você fala, bom, agora eu sei como lidar. Porque eu acho que a hora que o pai e a mãe respiram e falam, agora eu sei o que acontece, eu sei como lidar, assim, dá uma calma até para a própria criança, né? Eu tenho essa impressão, né? Ô, Paty, é muito gratificante, assim, os processos de devolutiva. A família sempre se emociona bastante, né? Quando a gente faz a devolutiva de laudo, né? De avaliação, um processo bastante cuidadoso. E uma fala que é recorrente nas famílias é, nossa, Ju, agora eu entendo meu filho. Olha isso. Né? Isso é muito valioso, porque a gente vê... Eu tenho qualidade de vida com o meu filho. Agora eu sou mãe. Agora né? eu entendo por que ele fazia isso. Nossa, eu estava agindo... Nossa, e aí você vê relações feridas, né? Relações familiares machucadas, desde crianças pequenas. Olha, eu tô ali arrepiada. que vão... né? É porque é comum isso. É. E aí a família se emociona muito, né? Na devolutiva. E ela fala, poxa, agora eu entendo. Por que isso acontecia? Poxa, eu tava agredindo, não fisicamente, mas eu estava agredindo a qualidade da minha relação com o meu filho. E aí você tem que tratar essa mãe também, porque ela vem com um caminhão de culpa que ficou lá na porta, sim, né? Porque você imagina, a gente já nasce com esse sobrenome culpa, né? Culpa por isso, culpa... Eu acho que quando uma mãe, um pai também, óbvio, mas acho que a mãe tem a coisa da... Por que eu não percebi, né? Como é que eu não identifiquei? Por que eu deixei meu filho sofrer tanto tempo? Eles trazem muito isso nos atendimentos. Poxa, Ju, mas a gente deixou passar. Olha né? isso. Né? E calma, tá tudo bem. A gente está aqui hoje. Vamos tempo, olhar para lógico, frente, não vamos olhar para isso. trás. Vocês fizeram o que estava ao alcance de vocês. Vocês não sim. tinham obrigação, né, de ter esse conhecimento, de saber. Tá tudo bem, vamos olhar para frente. Né? E acontece de vocês fazerem trabalho com essas crianças, por exemplo, e aí quando você senta numa sala, a criança e os pais, você fala... A criança tá ótima, viu? Fica aqui, o pai e a mãe. Porque você identifica que a coisa de ser hereditário, de ser genético, sei lá, você percebe... Tem que falar, né? Viu? Tem que te contar uma coisa. Acho que o diagnóstico vai ficar aqui entre nós, os adultos, né? Não, porque pode acontecer. Às vezes a criança tá tudo bem, ela só é um pouco mais agitada, tem uma coisa de ansiedade e tal. E aí acontece de você identificar que os pais, ou o pai ou a mãe... É que realmente dá sinais de que tem algum tipo de transtorno e tal. E aí vira aquela confusão de lidar com aquele ambiente. Hoje a gente tem Super. muito... Hoje a gente tem muito diagnóstico tardio, que a gente diz, né? Porque, na verdade, foram procurar para o filho, né? E encontrou nos pais. É disso que eu tô falando. Né? Tem o Fê... Não pode... Não, é porque quando a gente faz a devolutiva... principalmente, né, TDAH é muito comum isso, né? Esse é o mais comum, Ju?
Ele é um dos, né? Transtorno do espectro autista também tem Tá. a questão, né, genética, hereditária, né? O TDAH é bastante, ele tem uma prevalência bastante significativa, Tá. né, em relação à questão hereditária. E é muito comum, a gente faz a devolutiva, e aí o pai, né, a gente fala sobre o laudo, e o pai olha para aqui e fala, eu tô me vendo aqui. Eu tô me enxergando aqui. isso. Ju, você me descreveu aqui. A minha infância foi essa. Eu era essa pessoa. E aí, os sinais que o adulto dá também são muito interessantes. Porque a minha devolutiva ela dura quase 3 horas, né? A gente fica ali muito tempo, conversando, explicando, para não ter dúvidas. E a pessoa levanta, a pessoa se mexe, a pessoa não consegue ficar o tempo todo ali. E aí você vai, né, ficando desconfortável por ele, mas você fala, tá na cara, é nítido. E isso vem, mas isso vem por eles, de forma espontânea. Eu tô entendendo, sou eu aqui. Aí é quando eu falo, missão Olha cumprida, isso. né? Você imagina quanto essa pessoa sofreu a vida toda sem... Então, retomando um pouquinho a linha do meu raciocínio aqui, quando a gente identifica que o pai teve, ele traz essa fala, porque eu era assim e hoje eu sou bem-sucedido, te traz um conforto de um caminho que deu certo, né? Mas a gente não sabe o quanto de prejuízo teve, o quanto de esforço ele teve. Às vezes eu escuto as mães falando assim, eu ficava horas e horas estudando. Era muito tempo para eu conseguir entender o mínimo, para eu tirar o mínimo na prova, né? Então, ela traz esse sofrimento, mas ela camufla e diz, vai dar certo sem eu procurar um especialista, sem eu procurar uma avaliação. Né? Mas você precisa fazer com o seu filho sofrer tudo o que você sofreu? Não, hoje em dia não precisa. Naquela época, talvez não tivesse esse acolhimento que hoje tem, esse desenvolvimento, essas informações. Mas hoje tem. Né? Então, vamos facilitar, vamos dar uma qualidade de vida para essa criança. Não precisa ser igual a você. Né? Mas quando ele traz essa fala, você já fala, poxa... Então, se você já era uma criança com dificuldades, né, isso já não é uma única característica, não é um único aspecto que a gente define um transtorno tal, mas traz algumas pistas, vão trazendo algumas pistas para a gente de que, olha, então a gente anota lá, olha, o pai também teve, né? Às vezes é o pai e a mãe, a gente acaba identificando. Né? E aí a criança vive nesse ambiente de pai e mãe, por exemplo, com TDAH, né? E a criança. Entendi. E aí, eu queria que vocês me contassem o seguinte, qual é o passo a passo? Né? Até para quem está assistindo a gente e não sabe, não sabe por onde começar. Então, você está na sua casa, você identificou, independente da idade do seu filho, que ele tem alguma necessidade ou que ele tem algum comportamento diferente. Por onde que essa família tem que começar, Ju? É um caminho difícil, assim, porque primeiro precisa entender a demanda. Tá. Né? A gente precisa compreender a queixa da família, porque nem sempre a gente vai começar pela avaliação neuropsicológica. Né? Então, depende muito, né, das demandas da família, das queixas da família, das demandas da criança. Né? Mas, assim, Paty, de forma pragmática, né? Se os pais percebem, né, alguma dificuldade, eu falo assim, o pai é intuitivo também, né? Quando ele percebe ali que alguma coisa não está tudo bem, eu acho que qual que é o problema? É quando não quer olhar para isso, né? Mas quando o pai percebe que não está tudo bem, ele vai procurar uma ajuda de um psicólogo, né? Ele vai procurar uma ajuda. Esse psicólogo vai receber essa queixa, né? A queixa que está associada assim, olha, eu vou te relatar que está difícil isso. E o psicólogo vai, provavelmente, direcionar para uma avaliação. Tá. Há clínicos que já iniciam um processo de psicoterapia e orientação familiar, por exemplo. Tá. Pode ser um viés também de trabalho. Mas, se a criança apresenta prejuízos cognitivos, então, por exemplo, se a criança apresenta dificuldade de se concentrar, desengajamento em tarefas, por exemplo, lição de casa. Então, os pais falam muito assim, Ju, é uma luta fazer lição de casa. Né? Ou quando começa o processo de leitura, de escrita, né? Em que a família percebe ali processos cognitivos associados a prejuízo, aí a gente direciona para avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica, a criança faz algumas sessões, vai depender muito do clínico, né? Tem clínicos que trabalham, eu trabalho média de 7 a 9 sessões com a criança, a depender das
queixas, das demandas, né? Tá. Sempre faço entrevista escolar, entrevista de anamnese com a família inicialmente, faço uma entrevista complementar no meio do processo avaliativo e faço a sessão de devolutiva com a entrega de laudo. Isso dura mais ou menos 75 dias, pensando em marcos aí de tempo, de trabalho, né? Então, esse processo de identificação de sinais, procura pela ajuda e direcionamento é um passo a passo, né? Básico para a gente começar a entender. Tá. O que acontece muito, Paty, é que as pessoas vão coletando dados com outras pessoas e vão fazendo outros caminhos, né? E aí vão para um médico, ou vão para uma fono, ou, né? E aí eu vejo que as famílias rodam, e quando chegam para a avaliação, né, com o psicólogo, já rodaram muito, estão muito cansados, a criança já, né, tem prejuízos ali. Então, é um caminho muito assertivo quando a família, né, procura esse caminho de uma avaliação global da criança. Né? Que bom, assim, que bom que vocês vieram aqui hoje. Eu posso te falar, era a minha pergunta no seu passo a passo. E o médico, onde ele entra aí? Porque eu também achava que tinha que ter um médico nessa parada aí junto, entendeu? Mas tem que Mas ter. tem que ter. Aí, Mas Paty, para onde que avaliação, ele tem que estar? O médico pode, né? Tem médicos que avaliam inicialmente. E aí, assim, Paty, o que acontece, né? O médico que trabalha em equipe multi, Tá. ele faz uma avaliação inicial, né? Ele vai usar ali algumas escalas, entrevista clínica, vai conversar com a família, vai entender a queixa da família, vai avaliar a criança, vai olhar para a criança e ele vai falar assim, olha, eu vou pedir para você uma avaliação neuropsicológica. E aí a família chega para avaliação neuropsicológica. Qual que é o outro caminho? A escola identifica a demanda e fala para a família, olha, vou te indicar, a gente precisa de uma avaliação, né? Mas pode começar pelo médico? Pode, né? Não tem são caminhos, Tá. né? Mas acontece assim, o que eu vejo, tá? Da prática clínica, tem caminhos que são muito longos. Caminhos que a família chega muito esgotada, porque ela já tentou muitas coisas. E quando a gente foi ver, ela tentou estratégias erradas. E essa falha nos encaminhamentos que é muito séria. Muito porque prejuízo pra enquanto isso a criança está lá, Sim. Paty. Ela está passando por terapias, ela está passando por intervenções, Sim. ela está passando por Avaliações, né? avaliações. E as coisas estão soltas, as peças estão soltas, a família está cansada, já gastou muito dinheiro, perdeu muito tempo, e a escola está gritando por ajuda e a criança também. Né? Então, assim, esse percurso, quando a gente consegue reduzir, a gente traz muito mais qualidade de vida para a criança. Que legal. Ju, Fê, e como está esse trabalho, esse serviço na área pública, vocês sabem? Vocês têm conhecimento? Porque nós estamos falando aqui de uma classe que tem acesso a você, e quem não tem? Como é que está vivendo? Olha, eu não posso falar com certezas, tá? Certezas eu não tenho, mas assim, a qualidade de professores na área pública vem melhorando, eles estão investindo em cursos, em formação, né? Então, nós temos sim isso acontecendo. É lógico que numa escala menor não, porque, na verdade, a demanda deles é muito maior, né? Você imagina que uma escola particular, às vezes, tem 20, 25, 30. Numa pública, a sala é muito maior, né? Mas a gente vê já acontecendo profissionais qualificados trabalhando ali diretamente com vários transtornos. Como acontece na particular, acontece na pública também, né? Como, talvez com menos apoio e mais engajamento pessoal do profissional ali que está naquele ano com aquela criança, também depende disso. Diferente da particular como da pública, mas acontece, também estão passando por isso, né? Então, a gente conversa com colegas, enfim, e que em tempos atrás a gente tinha uma criança, 2 crianças em sala de aula com transtornos, com diagnósticos e tal. Hoje a gente tem 5, 6, 7. Às vezes até 10, né? Tanto na particular quanto na pública. Que na pública eu acredito que o número seja maior, né? Pelo número de alunos, né? Faz Isso. sentido. Puxa vida. E aí, quando uma família descobre, né? Consegue chegar num diagnóstico, é TDAH. E fala, ufa, respirei. Respirou nada, porque dentro do TDAH, como você falou, você tem que traçar inúmeras rotas de tratamento, de terapia, de ajuda. Então, cara, não é fácil, hein? É um caminho
E eu acho importante também, Paty, assim, que os protocolos de tratamento do TDAH, eles envolvem muito a família também, né? Não só a criança. Então, é comum a gente receber os pais para um processo, né, de psicoeducação, ensinar a lidar com as dificuldades, monitorar o ambiente, preparar esse ambiente, organizar esse ambiente, né? Ensinar sobre o que é isso, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho, o meu, o da Fê, ele é uma fatia do bolo, né? Ele é um pedacinho. A intervenção, ela é importante, ela mas assim, a gente precisa estar com a família e precisa estar com a escola, né? Que são ali os ambientes em que a família fica grande parte, que a criança fica grande parte da vida dela. Que é o tratamento diário intensivo, né? Exato. O tratamento que eu digo é no tratar mesmo, né? Sim, é quem vai realmente te ajudar. Sim. Né? Então, não é só tratar a criança, né? É tratar esse ambiente, é estar junto com a escola numa relação de parceria, de construção, de trabalhar juntos e estar com a família. Não tem jeito. Trabalhar com a infância é trabalhar com a família. Sim, não tem como a gente escapar. Sentido. Né? E aí a gente está aqui falando num cenário infantil, de crianças, com o tema das aulas, na área de educação você ajuda muito e tal, mas e quando eu não sei se vocês podem me contar um pouquinho, mas quando esse diagnóstico é tardio, as terapias são mais ou menos iguais ou muda? Não precisa de aula de reforço, né? Mas as terapias são mais ou menos iguais para os adultos com esses mesmos transtornos ou não? Ou muda tudo, Ju? Vou falar da minha área, tá? Conte. Não são iguais. Não são? Não são, porque a gente está falando numa maturação cognitiva diferente, e a gente precisa, né, considerar o repertório que esse adulto tem sobre essas dificuldades, essas habilidades, e com a criança a mesma coisa. Né? Então, são demandas diferentes, né? São processos diferentes, então são intervenções diferentes, né? Mas se baseiam no tratamento interventivo, psicoterápico, né? Em que a gente vai habilitando funções, vai desenvolvendo cognitivamente os eixos de prejuízo que esse indivíduo apresenta. A diferença é que a criança, né, com a maturidade dela, às vezes tem prejuízos comuns que o adulto não tem, porque ele aprendeu, né, com a neuroplasticidade ali, a lidar com essas dificuldades e lidar com as demandas, o ambiente, né, e ele foi se modulando ali frente às dificuldades que ele apresenta. A criança, às vezes, não tem o repertório, né, na verdade, ela não tem o repertório do adulto, então ela tem, às vezes, prejuízos mais significativos, demandas significativas que demandam recursos lúdicos, né, a intervenção é bem diferente, né, de um para outro. Eu acho que para o adulto é uma terapia mais comportamental, né, para extinguir, melhorar ali a questão de comportamento, mas a questão emocional vem bem forte, né, porque ele passou uma vida tendo fracassos, né, que ele entendeu como fracassos, né, e na verdade era uma forma diferente que ele precisava ver as coisas e lidar com as coisas, as pessoas precisavam lidar com essas coisas diferentes. Por exemplo, o TDAH geralmente são pessoas muito, muito comunicativas, muito criativas, né? Então, assim, isso é muito positivo, né? Você ter, por exemplo, estou pensando aqui numa escolha de carreira, né? Se você já tem essa informação, você sabe para onde vai, você tem um direcionamento, né? Então, e ali ele não sabe, ele sabe que, de repente, é muito comunicativo, muito alegre, fazer o quê com isso, né? Então, eu acho que traz ali prejuízos na questão, né, de saúde mental muito maiores, às vezes, do que a das crianças, porque passou uma vida ali, né, com alguns prejuízos, sem entender algumas coisas. Mas eles vão criando mecanismos, né, com erros e acertos, ali com muito sufoco. Eles vão criando mecanismos para lidar com o dia a dia, por exemplo. Mas o que para mim não aparece o adulto, né, com tanta frequência, mas aparece o quê? Numa aula de inglês, que no coletivo ele não conseguiu aprender quando criança, trouxe isso para a vida adulta e ainda assim não consegue lidar com o inglês, ou né, com uma língua estrangeira, com o espanhol. Então, aparece nesses momentos. Aparece. A gente fala muito em estratégias compensatórias, né, que é o que a Fê está falando. Quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai tentando criar
estratégias para compensar déficits, né? Para compensar prejuízos. A criança, ela ainda não consegue por si só, né, ter repertório para criar essas estratégias de forma satisfatória, com autonomia. Por isso que entra o processo interventivo e muitas vezes o adulto já foi criando essas estratégias a duras penas, né? Enfrentando aí os desafios, mas criando essas estratégias compensatórias para ir ali lidando com essas situações mais desafiadoras. Que é o que a gente estava falando, né? Desde que o mundo é mundo. Que a gente nem sabia o que era TDAH. Se existia, se não existia. Quantos adultos não foram se moldando às suas limitações e sobreviveram a duras penas? Provavelmente, mas sobreviveram, né? Então, mas vocês concordam que uma criança bem assistida desde a primeira infância, desde o início do diagnóstico, ela vai se tornar um adulto infinitamente mais feliz e mais bem resolvido, né, com essas dificuldades? Faz toda a diferença mesmo, Ju? Faz. Sem dúvidas, sem dúvidas. A criança não ter a oportunidade, né, de se desenvolver, porque são janelas de oportunidades, né? É o que eu falo, no caso do TDAH, a gente não está falando de uma deficiência, mas a criança, ela é tão impactada por tantas dificuldades que ela começa a acreditar que ela não consegue. Isso é um dos principais pontos que eu trabalho com as famílias, com as escolas. Não é que ele não consegue, é porque dessa forma convencional ele não responde de maneira satisfatória, né? Mas se a gente ensinar ele uma outra estratégia, ele vai conseguir. E aí, Paty, depende muito do nível de prejuízos da criança. Certamente a intervenção, ela muda sim, né? Todo o percurso de desenvolvimento da infância, da vida adulta, ela minimiza prejuízos, né? Agora, dependendo do nível de severidade do quadro clínico, né? Cada um vai ter ali, de forma mais acentuada ou não, resquícios, né, desses traços. Mas isso tudo deve ser trabalhado, precisa ser trabalhado, né? A família precisa ser trabalhada. A escola precisa estar amparada, essa criança precisa estar em trabalho. E eles respondem muito bem quando eles estão sendo amparados de forma adequada, né? Então, a gente precisa cuidar. Uma criança que demora a ter, né, essa avaliação, esse diagnóstico, esse caminho, o melhor caminho, por exemplo, chega para mim lá na quarta, na quinta série, com um gap gigante na aprendizagem. Porque talvez se a gente tivesse, talvez não, com certeza, se a gente tivesse visto essa criança com um olhar mais atento, lá no comecinho, ela não teria esse gap gigante que ela talvez tenha hoje por não ter sido, não ter tido esse olhar, essa terapia com mais cedo, né? Sim. Então, o gap a gente pega, por exemplo, crianças do primeiro do médio com questões de tabuada. Memorização de tabuada, por exemplo. Porque, falando mais assim da minha área na questão, porque ficou gigante lá. Não sabia, não conseguia memorizar. E qual foi a estratégia que se criou para essa criança conseguir aprender? Exato. Né? Parou ali, você não consegue, você não vai, a gente escuta. Não tem, olha, fiz de tudo para aprender a tabuada e não consegue, né? Hoje a gente nem precisa mais tanto dessa memorização, dessa tabuada, a gente consegue trabalhar entendendo ali a questão da memorização como uma possível dificuldade para muitos alunos, a gente já nem trabalha mais com essa memorização, né? Com raciocínio lógico e tal, a gente vai trabalhando de outras formas, criando outras estratégias para minimizar esse público que está vindo cada vez mais com questões de dificuldade na aprendizagem, né? Com transtornos. Aí que entra, né, o que a Fê está falando, as comorbidades. Né? Porque a criança, ela cresce constantemente em contato com a dificuldade e sem saber o que fazer com ela. Não vendo avanço, vendo os amigos avançarem, né? Ela sempre atrás. Né? E aí a gente vai vendo, né, o quadro clínico da ansiedade, né? Aí começa Depressão. A aparecer, né, sintomatologia depressiva, né, traços ali muito, né, relacionados à ansiedade. E aí para a gente alcançar esse paciente é muito difícil, porque ele já tem muitas demandas, não só aquelas iniciais. Esse é a riqueza do trabalho preventivo.
Porque se ela tinha um tema que poderia ser ajustado desde o início, agora lá na frente ela vai ter muito mais temas, né? E aí você nem sabe por onde começar, né? É o que você falou, você tem que tentar enxergar onde é o dano maior para oferecer um pouco de conforto para aquela criança, né? Exato. É um caminho longo. Por isso que a informação é tudo, né, gente? Porque como tem gente que não... E não tem informação, não é pela ignorância, né? No sentido de realmente não conhecer. Eu temo muito por essa explosão de coisas que a gente vê hoje na internet, em tudo. Qualquer lugar que você digitar lá, vai vir um monte de coisa e tá lá o pai e a mãe, inclusive os que não têm recurso, porque de fato não consegue sair de dentro de casa para procurar um bom profissional, procurar uma terapia bem assistida e tudo mais. Ele vai lá no xizinho para ver, eu acho que não tem, então vamos seguir aqui. Complicado isso. Eu queria pedir para vocês, assim, a gente está quase terminando, mas assim, imagina que você está falando para um público que mal entendeu o que está acontecendo na casa dele. Assim, que dicas vocês dariam da forma mais simples e mais básica para aquela família tentar ajudar essa criança? Que dicas você daria de observação, de busca de profissional? De novo, você já falou o passo a passo, mas assim, do básico, de começar, o que um pai e uma mãe precisam observar dentro de casa para tentar identificar isso quanto antes e ajudar essa criança? Ju, Fê, as duas. Então, Paty, a gente tem muitos transtornos, né? Assim, então, a gente ficaria aqui um tempo falando sobre isso. Mas se a gente for falar diretamente sobre um transtorno ou outro transtorno, tem até algumas dicas no geral. Mas, assim, são muitos. O que eu de forma ampla, né? Independente de qual transtorno, de TDAH, enfim, é essa observação, esse olhar cuidadoso, esse olhar atento para o teu filho. Mais tempo de qualidade para que você perceba algumas coisas e que não é só escolar, né? Esses prejuízos do transtorno, eles são amplos, né? Eles vão aparecer em outros momentos. Às vezes no esporte, às vezes numa interação com uma criança, às vezes para uma sensibilidade na alimentação, né? Porque são muitos transtornos, não dá para a gente dar uma dica, né, direcionada. Mas, assim, é um olhar bem atento do pai e da mãe. Eu gosto muito de escutar a mãe, né? A mãe traz ali... a mãe conhece o filho do avesso, eu falo, né? Então, assim, quando a mãe traz alguma pista, que talvez ela nem perceba que seja uma pista, aquilo abre, assim, o meu olhar para falar, vamos prestar atenção nisso que ela trouxe. Ela trouxe sem querer, contando algo do cotidiano que é muito importante para a gente. Por isso que essa conversa inicial com as famílias é essencial. Né? Ela faz, né, que ela chama de anamnese, mas eu faço sempre, porque eu preciso escutar essa família, preciso escutar essa mãe me trazendo algumas coisas. Os pais também trazem, mas eu acho que a mãe que tem um olhar ali muito minucioso para algumas atitudes do filho, que ela conhece muito, e aí ela traz pistas que nem ela mesma percebe. Então, esse olhar é muito importante, esse momento de qualidade, né? Não precisa ter quantidade, mas de qualidade com o filho é essencial, né? Independente de qualquer transtorno. Acho que para complementar, né, a fala da Fê, eu acho que como dicas, né, Paty, assim, para as nossas famílias, eu penso em algumas coisas. Primeiro, confie na escola que você escolheu para os seus filhos. Né? Eu acho que é muito difícil a gente escolher escola para os nossos filhos. Acho que é um grande desafio. Isso eu tenho conversado muito com as famílias, né, sobre o quanto é difícil a gente escolher uma escola para os nossos filhos. Porque isso envolve as nossas expectativas para os nossos filhos, né? O que a gente espera para eles. Os pais estão muito preocupados com o futuro dos filhos, querem muitas coisas para os filhos, né? Nem cabendo no perfil do filho, mas eles querem muitas coisas. E a gente quer o melhor para os nossos filhos como pais, né? Então, eu parto da premissa de que a gente precisa confiar na escola que nós escolhemos para os nossos filhos. Então, conversem com as escolas. Escutem a escola, converse com o professor do seu filho, pergunta se está tudo bem, pergunta se ele está se desenvolvendo da forma adequada. Se você observa um comportamento que o seu filho apresenta, que te chama a atenção, compartilha com o professor. Né? As escolas são nossas aliadas, a gente precisa ter uma parceria com as escolas, né? E elas estão ali com os nossos filhos diariamente. Então, acho que o primeiro ponto não é brigar com a escola.
é estar com a escola, né? Partindo do ponto de que nós escolhemos a escola dos nossos filhos. O segundo ponto é ouça o seu filho, escutativa, né? Então, assim, esteja ali sem o celular, sem o telefone, sem a preocupação. Olhe para o seu filho brincando. A criança diz muito para nós quando ela brinca. Ela diz muito sobre como ela se relaciona com as pessoas quando ela está brincando de boneca, quando ela está brincando com carrinho, quando ela está brincando com dinossauro. Então, observe o seu filho brincando. Se ele está destruindo os brinquedos, se ele está estragando os brinquedos, ou se ele está organizando muito aqueles brinquedos de forma bastante estranha, né? Em que você fala, poxa, isso aqui não é possível, eu nunca vi isso aqui acontecer. Né? Então, escutem os filhos de vocês. Observem os filhos de vocês brincando. Conversem com as pessoas que também têm filhos. Né? Compartilhem. Às vezes a gente tem, né, tem famílias que têm um filho só, fica com dúvida. Né? Pergunta, como que é? Vai na pracinha, vê as crianças brincando. Eu acho que a gente precisa estar aberto a isso, a observar, a ouvir, a estar junto com a escola. Eu acho que esses são pontos de observação em casa. E vou pôr mais um. Observe o seu filho fazendo lição de casa. Né? Observe o seu filho em tarefas de leitura, de escrita, em momentos de refeições. Se ele se dispersa muito, se ele não tem paciência, se quando você não coloca um estímulo visual de tela, se ele consegue se engajar mais naquela tarefa. Porque muitas vezes a família fala, mas ele faz. Não, tudo bem, ele faz, mas como ele faz? Né? Então, sem o estímulo visual, como que ele faz? Ele se levanta várias vezes, ele fica sentado, né? E tudo isso é difícil porque depende da idade da criança. Quando ele é menorzinho, a gente não consegue, né? Ter esse marco ali, né? De quanto tempo ele precisa ficar, porque ele se movimenta mais, faz parte do desenvolvimento. Mas conforme eles vão crescendo, né? A gente precisa observar esses comportamentos. E se tem padrões. Então, outro item só para fechar, Paty, assim, se a sua relação com o seu filho está muito desgastada, então, assim, fora do normal, né? Porque muitas vezes a família chega no consultório e fala, Ju, eu não aguento mais. Tá muito difícil. A gente já fez de tudo, a gente já tentou de tudo, a gente continua com muitos desafios, a gente está brigando demais, a gente está exausto, a gente está cansado, ou a gente está muito preocupado, a gente não vê avanço, a gente está... Aí é um sinal de alerta também. Então, acho que esses são os sinais mais assim que eu colocaria, né, para as famílias. E tem dúvida, né, Paty? Procura um profissional, sim. Né? Tem dúvida, pintou uma dúvida, porque, né, tem que se ligar, procura um profissional, né? Porque realmente você não vai dar conta de fazer nenhum diagnóstico, né? Como a gente vê nas redes sociais, o TikTok, de listar, né? Ou deixar de fazer, né? Sim, então tem que procurar uma avaliação profissional. Excelente. E eu acho que a complexidade, Fê, desculpa, pode falar? Claro, deve. Tá passando horário. Veio aqui para isso. E eu acho que a complexidade de lidar com a infância, né, que eu acho que é o que a Fê enfrenta do lado dela, e eu enfrento também, não é lidar com a família, não é que eu adoro lidar com família, eu gosto mesmo de trabalhar com pais, de lidar com a família, mas é porque a gente esbarra na subjetividade dos pais, a gente esbarra na parentalidade. E quando a família tem, né, está ali no processo, né, de desenvolvimento do filho, ela está esbarrando na infância dela. Então, ela está esbarrando nas dificuldades que ela teve na formação dela. Então, isso impacta diretamente na relação dela com o filho hoje. Né? Então, eu acho que a parentalidade, de fato, ela começa na infância, ela começa com a sua infância. E quando a gente pede ajuda, a família está lidando com a frustração que é dela. Sim, né? Certeza. Junto com a idealização desse filho. Né? Que esse filho é muito idealizado. A gente faz enxoval, a gente deseja muito, a gente quer muito essa criança, a gente faz tudo, né? O que a gente não faz? A gente acha que a parentalidade começa quando a gente está fazendo o enxoval dos nossos filhos, mas a parentalidade começa na nossa infância. Né? Olha isso. Eu sempre falo que achar a solução do problema da criança, olha para você. Isso. Começa olhando para você, né? Porque às vezes está aqui, ó, o problema, e não ali. Ou a sua dificuldade de entrar em contato com os seus conteúdos mais subjetivos refletem na forma como você lida com as dificuldades do seu filho. Né? Por isso que você disse que não existe acompanhamento de uma criança sem acompanhar a família junto, né? Porque
são... Terapia parental. E tem uma palavra que é bastante usada, que eu vou usar porque está na moda. São muitas camadas, né? É isso. É a camada da criança, da mãe da mãe. É uma série de coisas, né? Gente, isso é complexo demais. Muito, né? Muito complexo. Vou pegar seu telefone. A gente nem falou. Eu queria só anotar o seu telefone. Não, tem muita coisa para falar, meninas, muita coisa. A gente vai ter que fazer uma nova rodada de podcast. Vocês toparem, ó. Sempre, né, Ju? Com certeza. Uma delícia. Eu vou dar um minutinho para vocês se despedirem, mas assim, o papo é tão bom, é tão interessante, é tanta informação boa e de gente com tanta propriedade aqui hoje para falar isso. Eu estou muito feliz que vocês vieram aqui hoje, viu? De verdade. Foi incrível o bate-papo, de verdade. Mas a gente vai deixar depois no vídeo as redes sociais de vocês, para as pessoas seguirem vocês lá no Instagram, provavelmente, e que elas fiquem à vontade, né, se vocês me permitem, para buscá-las no privado, tirar mais dúvidas, perguntar, enfim, é isso que eu gosto de falar aqui nessa mesa, que é para a gente realmente compartilhar conhecimento, compartilhar informação e fazer conexão, né, poder ajudar alguém, poder esse conteúdo, além de muita informação, tomara que vocês consigam alcançar famílias que precisem dessa preciosa ajuda que vocês prestam, né, com essas crianças, com esses transtornos que tumultuam as famílias hoje em dia, né? Muito. Acho que de 5 que eu conheço, 3 passa por isso, e eu nem sei se eu estou livre disso, porque eu vou mandar meu marido para lá, no consultório. Talvez ele precise de um tratamento. Mentira, tadinho. Não vou não. Paty, além do Instagram, eu tenho um grupo. Olha que legal. De mães, né, em que elas trocam experiências e entram alguns profissionais para ajudar nessa troca, né, de escuta. E aqui, o que a gente percebe é que a gente se vê no outro, nas dores do outro, né? Nas felicidades, elas vibram quando elas colocam uma história que deu certo, mas também aprendem com aquelas que não deu, né? Elas trocam muito e elas falam isso sempre, né? Como é bom estar nesse grupo, como é importante a gente escutar a experiência da outra família, né? Até para se sentir acolhida. Então, também a gente tem um grupo de mães, né, com filhos com TDAH, que chama TDAH Amor e Paciência. Que lindo isso! Tudo que eles precisam. Tudo. Excelente. Tudo que eles precisam. Bom, a gente então vai encontrar uma forma de divulgar esse grupo Tá seu, bom. tá? É um grupo de WhatsApp, Fê? É um grupo de WhatsApp. Legal. Se você não quiser, a gente não põe o número na nossa edição, mas a gente pode pedir para as pessoas te procurarem lá no Instagram. Sim, pode. Ou me procurarem lá na página do podcast. A gente vai dar um jeito de divulgar, porque eu acho que isso é bem legal. Esse grupo aí é bem bacana. É bem legal. Vou entrar. Tá bom. Como esposa. Vou entrar como esposa. Pode? Claro! Ai, ele vai brigar comigo, tadinho. Não vou não. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem à vontade para se despedir, para falar o que vocês quiserem, mandar um beijo para a família, para a avó que está grávida, para quem vocês quiserem, tá bom? Mas isso. Sou eu? Paty, queria agradecer, né, o convite. Acho que passou muito rápido. Acho que a gente podia ficar mais, né, horas aqui. Concordo com você. Nem falamos tudo que a gente pensou em falar. Olha, que legal. Vamos fazer uma segunda rodada. Acho que tem muito assunto para falar, né? Também acho que são informações tão importantes, né? Eu acho que mudam vidas, né? Esse é meu propósito de vida, na verdade, é a gente compreender como a criança funciona. Né, eu tenho uma frase lá no consultório que eu acho que representa muito do que eu faço, né? A criança dá os sinais, é preciso saber interpretá-los, né? E se a gente tem embasamento técnico, científico, respaldo ali para interpretar esses sinais, a gente consegue trazer qualidade de vida para essa criança, a gente consegue trazer qualidade de vida nas relações familiares, qualidade de vida na criança na escola, né? Então, eu acho que esse é meu combustível, né, diário, e que as famílias estejam atentas aos sinais dos seus filhos. Eu acho que e se tiver dúvidas quanto aos sinais, procure ajuda. Né? A gente tem aí um caminho de suporte que a família pode procurar ajuda, né? E compreender melhor o seu filho e desenvolver essa relação ao longo da vida, né? Muito bom, muito bom. Paty, agradecer mais uma vez. É sempre muito bom falar daquilo que a gente conhece um pouquinho, né? Que a gente está aprendendo, compartilhar. E, assim,
o meu propósito é ajudar as pessoas, é tornar o seu problema, aquilo que você acha que é dificuldade, em qualidade de vida, em ajuda, em apoio. Então, pode contar, estou à disposição para ajudar. É isso que eu gosto de fazer. Muito bom, meninas. Muito obrigada, amei. E a gente vai marcar de novo, porque eu também fiquei com um pedaço de lista aqui para perguntar. De verdade, super obrigada. Obrigada mesmo pela confiança, por compartilharem tanta informação boa, tanta história boa. E, assim, que Deus possa seguir abençoando a vida de vocês, para vocês voarem cada vez mais e ajudarem, sim, espalhar essa rede de amor, de paciência, de ajuda que vocês são tão dispostas a fazer, viu? Obrigada. A gente não escolhe a profissão errada, não. Eu estou cada vez mais convencida disso. É verdade. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Bom, chegando ao fim, infelizmente, já estou prevendo uma nova data. Ainda tem algumas perguntas. Mas, enfim, muito obrigada. Para você que ficou aí assistindo a gente até agora. A gente vai deixar aqui as redes sociais da Fernanda, da Juliana. Acessem, sigam elas. Eu acho que independente de você ter um cenário desse na sua casa, na sua família, independente de qualquer coisa, esse tipo de informação é tão válida, é tão preciosa. Então, sigam as meninas. Se precisarem falar com elas, acessem lá no privado, elas vão atender, tirar todas as dúvidas, vão ajudar da melhor forma, acho que vocês já perceberam aqui, né? Que acho que elas nasceram para isso. Então, aproveitem, né? Essa preciosidade aqui da profissão das meninas. Não esqueçam de seguir as redes sociais do Podpate, aqui no YouTube, Instagram, TikTok. Curte, compartilha, dá sua opinião, sugestão, viu? E muito obrigada, fiquem com Deus e um beijo da Paty.